Boa noite a todos. Com certeza não é uma boa noite, e sim uma excelente noite, porque estamos aqui reunidos nesta casa abençoada, que nos acolhe com tanto amor e carinho, né? Então, a espiritualidade da nossa casa é a reflexão de hoje. Segundo as expressões do Apocalipse, está se cumprindo as profecias, né, do fim do mundo. E para o Espiritismo, a Terra passa pela transição planetária. O mundo tem aproximadamente 8 bilhões de pessoas e atualmente está cheio de problemas e conflitos. O crescimento da população, o desenvolvimento econômico, o progresso científico, o aprimoramento tecnológico e a profunda modificação das concepções e da vida do homem colocam-nos diante de uma situação de instabilidade. A gente vai entender um pouquinho mais aqui no próximo slide, tá? Então, guerras. Quando nós saímos do Covid e achamos literalmente que íamos voltar à nossa rotina, respirar, a gente recebe a notícia que a Rússia vai invadir a Ucrânia. E retornam as guerras no Oriente Médio. Então, continuam as guerras. Fome. A ONU reconhece 193 países, mas nós temos 195. Sendo que 111 enfrentam a situação crônica de falta de alimento. E 51 com gravidade de falta de alimento. Nós acredito que todo mundo deve... Um país muito conhecido é a Etiópia, que eles passam uma fome extrema, né? Então, um aquecimento global. A organização, a OMM, é a Organização Meteorológica Mundial. Ela fez uma análise que do ano de 2015 ao ano de 2024 seriam os anos mais quentes. Hoje a gente fala, né, um sol para cada um, né, de tão quente que está. Mas isso aconteceu devido ao quê? O aquecimento acelerado dos oceanos, a perda de gelo nas geleiras e a elevação dos mares, né? Isso é um sinal, claro, de um mundo um planeta em crise. E aí eu vou falar aqui do desmatamento. O desmatamento da maior floresta tropical, que é a amazônica. Segundo o site da Greenpeace, já foi desmatado exatamente 7 cidades do Rio de Janeiro. Então, uma grande extensão territorial, né? O próximo ponto, as catástrofes. Nós tivemos em 2004, na Indonésia, todo mundo se recorda? Que foi muito triste, né? E agora, em 2024, em finalzinho de maio e abril, nós tivemos no Rio Grande do Sul, né? Em Porto Alegre. Eu trouxe aqui a corrupção, mas eu não vou entrar muito em detalhe, porque a corrupção está em todos os locais, inclusive em nós. Se não tomarmos cuidados, em pequenas atitudes também estamos sendo corruptos, tá? E a violência, eu falo de uma forma geral, a violência do preconceito, a violência da cor da pele, a violência pela opção sexual, a violência do credo religioso, a violência pelo time que se torce e a violência pela política. Então, nós temos a violência verbal e a violência física. Em 2000, a Cássia Eller e o Nando Reis já cantavam "O mundo está ao contrário e ninguém reparou". E como que nós podemos fazer algo por essas situações? Porque, veja bem, o mundo poderia estar muito melhor se não fosse o egoísmo, que é só pensar em você, né? Só em você, esquecer o coletivo, o resto, e o orgulho de acharmos que somos melhores um do que o outro. Então, eu trouxe aqui, a Madre Teresa de Calcutá, ela fala: quer fazer algo para promover a paz mundial? Vá para casa e ame a sua família. Tudo começa em nossa casa, né? Nós recebemos dos nossos pais valores e princípios que somos educados. E a gente tem a percepção do mundo dentro do nosso lar. Aí eu coloquei aqui uma fotinho, né? O laço mais lindo sempre da vida é de uma família unida, repleta de amor. E assim, tem uma lei da física que se enquadra muito bem para nós, né? Onde há convivência,
há atrito, né? Então, Emmanuel traz para nós, através de Chico Xavier, ele fala que a família é formada por espíritos simpáticos, antipáticos, amigos e inimigos. E é constituída, portanto, de espíritos que já conviveram conosco em outras existências. Então, cria laço do quê? A gente consegue desenvolver alguns laços de amor e outros laços de inimizade, de ódio. E cada um de nós tem um mentor ou anjo guardião, né, que ele nos auxilia na nossa vida, sempre sugerindo bons pensamentos e nos aconselhando sempre para o bem. Então, nesse próximo slide aqui, a gente vai entender como identificar uma casa com ambiente carregado. Nós vamos analisar o nosso comportamento na nossa casa. Então, eu trouxe aqui falta de limpeza, né? Uma casa precisa estar limpa, né? Desorganização, a gente precisa ter organização para que os objetos estejam nos seus locais corretos. Senão gera uma aflição, você não consegue achar onde está o objeto, né? Então precisa ter uma organização, senão causa uma poluição visual. Outro ponto que eu trouxe aqui são os gritos. Então, o que ocorre? Deixa eu pegar aqui. As pessoas elas já não conseguem falar num tom normal um com o outro. Elas gritam uns com os outros, que já demonstra o quê? Um desequilíbrio, né? Então, elas não conseguem conversar normal. O desrespeito pela hierarquia, o desrespeito pelo espaço, o desrespeito pelo modo como trata o outro. E os palavrões, né? Então, as pessoas já começam a dirigir outras pessoas com palavrões. Ela esquece que o palavrão é uma falta de educação, é uma ofensa com o outro. E Jesus nos disse, a boca fala que o coração está cheio. Desculpa. E aí eu trouxe aqui as críticas e reclamações. Então, eles só veem defeito um no outro, só fica reclamando, só fica falando os defeitos, aquela reclamação constante, né? Outro ponto que eu trouxe aqui, que cada vez que gera mais reclamação, mais crítica, vai gerando cada vez mais brigas. Brigas e brigas. Brigas, quando eu falo, são discussões, tá, gente? Nada de agressão física, porque tem até as leis para defender a gente. E chega um ponto que um familiar já não fala mais com o outro. Não consegue falar mais. Porque todas essas ações que eu falei aqui vai gerar o quê? Muita desarmonia. Então, as pessoas ficam magoadas, ficam com raiva umas das outras e não conseguem mais conversar. Então, se estamos enfrentando esse tipo de situação em nossa casa, nós precisamos buscar ajuda, né? Então, se eu tenho um conflito, por exemplo, com a minha mãe, se eu que estou vivendo esse conflito dentro de casa com a minha mãe, eu tenho que buscar ajuda. Agora, se meu marido tem um conflito com meu filho, eu tenho também que buscar ajuda na casa espírita, os tratamentos que tem na casa espírita, mas eu preciso também fazer a prece, pedir para a espiritualidade ajudar, conversar em separado com cada familiar para trazer o quê? A harmonia, para evitar essas brigas. E como que fica o estado mental desses familiares? Então, as pessoas elas não sentam mais na mesa ou no sofá. A paz ela não existe. É uma intranquilidade em sua casa. As pessoas sentem angústia, irritados, agressivos. A pessoa fica sem energia. A pessoa ela dorme e ela já levanta nervosa, sem uma causa aparente. E muitas vezes vivem nessa dinâmica, nesse ciclo, sem ao menos perceber a gravidade que se encontram. Eu estou no GESE faz 5 anos. Eu lembro mais ou menos que 4 anos e meio atrás, eu passei por um grande problema na minha casa. E olha para vocês terem uma ideia, eu não conseguia entender a dinâmica que estava acontecendo. Eu só conseguia ter uma clareza mental e um raciocínio quando eu estava no GESME. Que aí eu pensava, por que eu estou fazendo isso? Por que eu estava tendo atitude? Por quê? O ambiente da minha casa estava tão carregado que eu não conseguia perceber dentro do ambiente. E através dos tratamentos, a gente conseguiu se melhorar. Então, por isso que é importante a gente marcar o atendimento fraterno, buscar os tratamentos que a casa vai auxiliar, para que a gente receba ajuda.
trouxe aqui um ponto importante. Nós precisamos tomar cuidado com o tipo de reportagem que assistimos. Tem vários tipos de jornais. Tem um sensacionalista, né? E tem aquele jornal que a gente fala que é meio que é o jornal sangrento. Por quê? É canalizado naquele jornal, né? Só notícias ruins, só notícias de morte, de traição, de assalto, só notícia ruim, né? Veja bem, gente, eu não estou falando aqui para não assistir o jornal. Existem tipos de jornais. Sábado, eu estava assistindo um jornal, eles estavam falando do novo golpe aí da CNH, né? Que um monte de gente recebeu e-mail, recebeu SMS. E esse jornal estava orientando as pessoas de que elas não deveriam abrir, né, esse SMS e passando várias dicas. Depois passou sobre uma criança que foi transplantada num coração. Então, é um jornal diferente que traz vários tipos de notícia, né? Então, quando a gente está assistindo esses jornais sensacionalistas, que só visa essas coisas que acontecem no mundo, o que acontece? A gente começa a sentir uma sensação que nós somos refém. Sentimos a sensação de fraqueza, uma sensação de impotência, porque nós já começamos a sentir no nosso corpo o desânimo, né? Porque imagine você meia hora escutando um monte de notícia ruim, só notícia ruim, né? Parece que uma nuvem para sobre nós. Por quê? Nós acabamos criando uma tela mental negativa, né? Aqui no GESB a gente não aprendeu a criar uma tela, a pensar em alguém que a gente ama, que a espiritualidade enxerga? Então, com o tipo de reportagem que nós assistimos, nós também criamos essa tela mental. Então, sendo assim, precisamos entender que tipo de sintonia atraímos para o nosso lar. Que tipo de espíritos vão entrar na nossa casa devido a essa sintonia. E precisamos tomar cuidado porque nós estamos impregnando nossa casa dessas ondas sonoras através desse tipo de comunicação. Então, uma vez eu estava na casa de uma colega minha e a gente estava assistindo esse jornal. Ela estava assistindo e eu estava lá, eu acabei assistindo um pouco. Mas eu confesso para vocês que eu já estava agoniada, porque era todo tipo de notícia, né? Aí eu falei assim para ela, por que você assiste esse tipo de canal que só traz informação tão negativa? Ela falou, é para saber as notícias. Mas eu falei para ela, só traz notícia ruim, notícia desgastante. Falei, o que você pode fazer por essas pessoas que estão aparecendo na televisão? Você faz uma prece por quem já morreu de forma trágica? Você faz uma prece para quem sofreu um assalto? Você faz uma coisa? Ela falou para mim, não. Aí eu falei para ela, então qual motivo você assiste? Porque você está assistindo uma coisa que você não tem o que fazer, né? Então, esse tipo de jornalismo é sensacionalista. Ela só vai trazer, e com isso vai abaixar a nossa frequência. Aí ela ficou pensativa, depois de um tempo eu conversei com ela, falou, Érica, eu até parei de assistir aqueles jornais depois que você conversou comigo, porque ela conseguiu entender a mensagem, que nós temos que ter cuidado com que tipo de reportagem nós trazemos para dentro da nossa casa, tá? Então, eu trouxe aqui outro ponto, filmes de terror e séries, né? Nós precisamos analisar qual o prazer que nós sentimos ao ver uma cena. Uma pessoa, gente, filme de terror, a pessoa é surrada, ela é castigada, ela é massacrada, em mortos até em cenas até cruéis. O que isso vai trazer sentido para nós? Ver um filme de terror, o que isso vai acrescentar na nossa vida? Né? A gente precisa refletir. E aqui eu também trouxe as músicas, né? Então, tem músicas que elas pregam a infidelidade, a bebedeira, a apologia ao crime, a banalização do sexo, até a desonestidade hoje e a dependência emocional do outro. E tudo isso contribui para o ambiente ficar ainda mais carregado e tóxico. E aí eu trouxe essa imagem aqui para vocês verem, que são através dos nossos pensamentos, da nossa fala e do que a gente sente, que vai criar na nossa casa os miasmas deletérios. Vocês já viram falar em fluidos negativos? Então, aquilo que a gente fala quando a gente briga, quando a gente xinga, quando a gente desrespeita o outro, quando a gente tem um sentimento de raiva, de mágoa, a gente libera energia. E tudo isso que eu falei nesse contexto vai criando esses miasmas que vai impregnando aonde? Na nossa casa, nos nossos objetos, nos nossos móveis. E o que acontece? Vai atingindo não só o ambiente, como também a nós.
Então, tá vendo aqui essas larvas aqui, ó, que eu trouxe, vão criando. Então, por isso que é importante a gente ser seletivo dentro do nosso lar. Então, da mesma forma que a gente pode carregar o nosso lar através de brigas, através dessas músicas, esse tipo de canal que a gente assiste, a gente também pode levar as músicas que harmonizam. A gente chega aqui no GESME, nós não escutamos essas músicas maravilhosas, que nos acalmam, que reforçam a nossa fé. A gente também pode, cada um vai levar o tipo de música que gosta para o seu lar. Mas a gente precisa prestar atenção. E aqui eu trouxe como que é um ambiente harmônico. É uma casa limpa, é uma casa que tem organizada. É uma casa que existe diálogo entre os familiares. É uma casa onde as pessoas têm paciência uma com as outras. Tem tolerância com os defeitos, não fica criticando. Tolera os defeitos do outro. Entende o outro. Existe um respeito entre todos os familiares se respeitam. Existe a compreensão, as pessoas se compreendem. Existe o acolhimento, você errou, não vou te criticar, eu vou te acolher. Estamos todos juntos. Existe o elogio, as pessoas se elogiam também. E existe o perdão, as pessoas conseguem se perdoar. E quem é que vai construir essa casa? Somos nós. E como que a espiritualidade atua na nossa casa para nos auxiliar? A dona Neuza falou, pois onde 1 ou 3 estiverem em meu nome, ali estou no meio deles. Está em Mateus, capítulo 18, versículo 20. Então, eu acredito que todos aqui devem saber a importância do Evangelho no lar. Então, vou falar um pouco. Segundo o Livro dos Espíritos, todos nós temos um espírito protetor. Diz também que cada família tem um espírito que auxilia. E, além disso, nós temos espíritos amigos e espíritos familiares que já partiram de nós, que velam por nós, quer ver a evolução da nossa família. Tá? E, além disso, gente, existe uma espiritualidade que assessora Jesus. São milhões e milhões de espíritos que trabalham no planeta ajudando a humanidade. E são divididos por tarefas junto aos homens, então chamam de fraternidade. Então aqui no GESE, por exemplo, tem os espíritos que auxiliam para dar o passe, nos tratamentos, dia de domingo, tem os espíritos que auxiliam também no tratamento de cura, tem os espíritos encarregados pela desobsessão. Então, veja bem, se aqui nós já somos organizados, né? Tem os médicos, os enfermeiros, tudo setorizado, imagine no plano espiritual, é muito melhor. Então, veja, se nós temos, cada um tem um espírito protetor, temos um espírito, né, que acolhe cada família, imagine se não tivéssemos, o que nós faríamos, hein? Para você ver a bondade de Deus, como Deus nos ama, né? Então, aqui, gente, existe aqueles espíritos que são responsáveis pela implantação do Evangelho em todos os lares do planeta. São eles que vão até a nossa casa. Mas eles são muito atarefados, porque eles só trabalham para o bem, visando o bem coletivo. E por isso é necessário da nossa parte ter o compromisso de marcar o dia e o horário para o Evangelho. E precisa ser feito com disciplina, ou seja, você marca um dia da semana e o horário, e você tem que fazer sempre, né? Porque a espiritualidade, ela vai até a sua casa auxiliar. Então, também tem que ter essa boa vontade nossa, né? Porque nós somos muito auxiliados e nós vamos ver logo mais, tá? Então, para eles poderem nos ajudar no Evangelho no Lar, a gente precisa ter o compromisso e a disciplina. Joana de Ângeles falou, dedica uma das 7 noites da semana. É uma. Precisamos ter o compromisso para realizar o Evangelho, o dia e o horário escolhido. E o Evangelho, gente, é durante 15 a 30 minutos para realizar. Então, veja, o que é isso, né? Um dia da semana, a gente tem 7, é um dia só, de 15 a 30 minutos. Então, como é que ocorre?
eles vão até a nossa casa nos auxiliar. Eles chegam com 1 hora antes do horário marcado e já começa a limpar a nossa casa. Então, o que ele faz? Eles retiram os miasmas, eles retiram aquelas larvas astrais, eles retiram as energias que estão atrapalhando o ambiente, eles harmonizam a nossa casa. E caso esteja algum irmão que está na nossa casa, né, algum espírito, eles convidam para seguir. Né? Porque a espiritualidade que trabalha com Jesus pensa no bem coletivo, que é o bem de todos. Então, o que acontece? Às vezes, algum familiar na nossa casa está com a energia, está com a vibração não muito boa, ou tem algum familiar que tem algum vício, e esses espíritos eles podem acabar entrando dentro da nossa casa e ficando lá. Né? Mas, se a gente procura ser harmônicos, se a gente faz prece, se nós fazemos o evangelho no lar, sempre a espiritualidade vai estar retirando esses irmãos, tá bom? Aí, gente, se tem alguém com um familiar com problema de vício, não vamos falar para ele, olha, você está trazendo espírito para dentro de casa, a gente tem que acolher, né? Vamos buscar o tratamento espiritual na casa espírita e agir de acordo com as orientações que vocês vão receber aqui, tá? Então, como eu falei, então veja como que nós somos auxiliados. O Evangelho no Lar, ele traz muitos benefícios para nós, né? Tem as lições, os ensinamentos de Jesus, que é para a nossa vida, é para o nosso dia a dia. Ali contém lições que é para nós sofrermos menos, tá? O Evangelho, ele nos orienta, ele nos consola, ele também nos adverte e ele nos ajuda na reforma íntima, porque ali contém todas as lições que nós precisamos, tá? Então, não basta apenas buscar fazer evangelho. Nós precisamos cumprir o que está ali no evangelho, porque a gente precisa refletir sobre aquela lição, tá? E cumprindo os ensinamentos dentro da nossa casa e buscando com todos que estão à nossa volta, assim nós conseguimos fazer a modificação da estrutura energética dessa casa. Então, dessa forma, nós já sabemos que nós somos agente de transformação da nossa vida e do nosso lar. Aqui eu trouxe uma imagem para vocês verem os nossos amigos espirituais, com um horário marcado, com um dia determinado por nós, ele indo na nossa residência. Então, a espiritualidade em nossa casa, ela precisa ser cultivada através de nós, do nosso compromisso de melhoria, através de ações que promovam a conciliação, a harmonia e a paz. E é assim que os nossos amigos espirituais nos acompanham, nos ajudam, nos auxiliam o progresso da nossa família dentro do nosso lar. Eu vou colocar aqui uma oração. Deus, visita cada lar, tira tudo o que não provém de ti, cerca nossa casa com teu poder, dê ordens aos teus anjos a nosso respeito. Pai, entregamos aqui nossos medos, aflições, nossas fraquezas, tudo que tem tirado nossa paz, colocamos nas tuas mãos. Que sejamos abençoados por ti em todas as áreas das nossas vidas. Senhor, agradecemos também pelo dia de hoje, pelo nosso trabalho, pelo nosso estudo, pelo nosso crescimento moral e intelectual. Peço perdão, Senhor, se em algum momento deste dia eu cheguei a falhar. Então, assim, eu vou encerrando, agradecendo a oportunidade de estar aqui com vocês, agradecendo primeiramente a Deus, a espiritualidade bendita, ao meu professor Rubens que está aqui, ele que edita as palestras para mim, a minha dirigente pelo carinho, pela paciência e pelo amor que ela tem com todos nós. Um abraço, fiquem com Deus.